Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Deus, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 41. Esse mês de dezembro só falando dessa linda história de José. Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 1. Aleluia. Todos já encontraram? Se encontrou? Acompanhe comigo. Gênesis 41, a partir do verso 1. Hein? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Aleluia. Amém? Então, aí começa Deus mostrar para Faraó o número 7, que é o número da perfeição de Deus. Amém? Você vê que Faraó, nos 2 sonhos que ele teve, foram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas miúdas. Então Deus, Ele sempre trabalha com números, e o número 7 é o número da perfeição de Deus. Aleluia. O rio Nilo, as vacas que subiam do rio, teria sido um fenômeno natural, pois elas gostavam de permanecer dentro do rio como forma de proteção do calor e dos insetos. Então as vacas sempre gostavam de estarem no rio Nilo, dentro do rio. O vento oriental é um vento tórrido, procedente do deserto. Aleluia. E Faraó, quando acordou, sentiu-se perturbado com aquele sonho. Ele não sabia o que aquele sonho queria dizer ou revelar para ele. E ele mandou chamar todos os adivinhadores e sábios que tinha
para servir a ele, para adivinhar algo, mas isso tudo era só através da magia. Não tinha nada a ver com Deus. Porque Deus não trabalha com magia. Deus, Ele trabalha com o seu poder para criar tudo. Assumia-se que sonhos eram mensagem de Deus. Mas se você for lá no livro de Jó 7,14, mas não vai lá agora não. Estou só mostrando a você, você vai ver sobre sonhos. Que no livro de Jó, nesse capítulo 7, no verso 14, aliás, o verso 14 fala sobre o sonho. Os antigos egípcios deixaram muitos hierógrafos com instruções de detalhes a respeito de interpretação de sonhos. Assim sendo, esperava-se que os adivinhadores e sábios soubessem o que Deus estava falando ao faraó. Esperava-se que os adivinhadores fossem especialistas na aplicação dos livros rituais de magia. Então, esses sábios e adivinhadores não decifraram os sonhos de faraó, e isso muito mais o deixava perturbado, furioso com os adivinhadores e sábios. Mas só que esse sonho não vinha de magia. Esse sonho que ele teve já vinha de Deus. Era Deus mostrando para ele o que iria acontecer quando José saísse daquela prisão, quando José deixasse de ser escravo para se tornar governador do Egito. Aí só José era quem podia interpretar, porque José, ele era um homem de Deus e Deus era com José. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 9, capítulo 41. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Sonhamos, e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim. Me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e bateou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. O costume egípcio, como semítico, exigia que José estivesse limpo e barbeado. Isso também simbolizou a sua transformação de escravo para governador. Amém? Então José, ao sair daquela prisão, depois que o copeiro mor lembrou-se dos seus pecados,
pessoa, quando ela vive no pecado, ela não prosperará. Isso você vai ver lá em Provérbios 28, versículo 13. Em casa você vê. Provérbios 28, 13. Mas o copeiro, ele lembrou-se dos seus pecados. Ele confessou os seus pecados. E falou de José. Depois de 2 anos, ele lembrou-se. E Faraó imediatamente mandou chamar José. Tirou José da escravidão para colocá-lo como governador do Egito. Um homem que foi levado lá para o Egito por causa da inveja dos seus irmãos. Só que tudo isso era plano de Deus, para que algo viesse a acontecer. E Faraó, quando viu José à sua frente, contou-lhe o seu sonho. Mas eu não vou falar porque eu já li aqui para você logo no início, amém? Aí vou pular. Parei no verso 16. Parei no verso 15. Aí vou contar a partir do verso 25. Depois que José ouviu, melhor dizendo, os sonhos que o egípcio Faraó contou para ele, aí acompanhe comigo no verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, e é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amém? Então, José interpreta os sonhos de Faraó, falou que haveria 7 anos de fartura, e depois desses 7 anos viria mais 7 anos de fome. E o que era preciso fazer para quando viesse a fome que estava por vir, para que aquela nação egípcia não viesse a perecer com a fome? Aí José dá as instruções para Faraó. E assim como José deu a instrução para Faraó, o que Faraó deveria fazer, então o Faraó ali honrou José. Amém? Aleluia. Verso 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito,
faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Aleluia. Então José deu as instruções a Faraó e disse como ele haveria de fazer. Faraó tinha que se prover de toda aquela abundância, guardando todo aquele trigo em celeiros em todas as cidades. Em todas as cidades. E José diz: agora escolha um varão sábio, inteligente, para que ele venha saber como fazer no período em que a fome vier. E o Faraó, ouvindo tudo isso de José, porque Deus estava dando toda aquela revelação para que José viesse revelar a Faraó. O Faraó o abençoou poderosamente. Verso 36: assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém? Então, o que José falou a Faraó e aos servos que estavam ali, ouvindo José falar, foi de bom grado aos olhos deles. E logo Faraó não pensou 2 vezes. Faraó pensou: não vou pegar o nome egípcio, que não tem a sabedoria de Deus para comandar tudo isso, mesmo no momento em que for recolhido toda a fartura, e no momento que a fome chegar, possa ser que aquela pessoa que eu levantar daqui para governar, possa ser que ele não saiba governar e venha botar tudo a perder, e assim as pessoas poderão morrerem de fome. Mas como José achou graça aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, veja o que Faraó disse. Verso 38: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Aleluia, glória a Deus. Um escravo que foi posto num cárcere, numa prisão, por causa de uma calúnia que a mulher de Potifar fez contra José. Aí Deus diz: agora chegou a minha vez de tirar José da prisão para o fazer governador do Egito. E José foi abençoado. José foi abençoado, e todos do Egito e de outras cidades, todos esses vinham até José para comprarem mantimento, para comprarem alimento, para quando o alimento que eles tinham na despensa, que era pouco,
viesse a acabar, então eles teriam que ir até o faraó. E quando chegaram até Faraó, Faraó disse: vão até José. O que ele disser, faça como ele falou. Tudo agora pertence a ele. Ele é quem comanda todo o Egito. Só serei maior do que ele no trono. Mas em toda a terra do Egito, José governará. Tudo agora é resolvido por José. Que bênção, hein? Que maravilha. Verso 41. Disse mais Faraó a José: veis aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó. Pois do Egito, e saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Então, José passou a governar o Egito. E José, como era um jovem, quando ele foi posto na prisão, ele tinha 17 anos. E esperou 13 anos para que a bênção de Deus viesse sobre a sua vida. Esperou 13 anos. Será que eu ou você esperaríamos 13 anos para sermos abençoados? Ou desistiríamos logo no primeiro ano? José esperou 13. Quando José passou a ser governador, José já estava com 30 anos de idade. Um jovem. José, por muitos, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, muitos disseram: ele é fraco, é um jovem fraco. Se ele fosse forte, ele tinha se deitado com a mulher de Potifar. Mas saiba que José não era fraco, José era forte porque ele fugiu dela. Se José não tivesse fugido dela, aí ele era fraco. Mas ele foi forte porque fugiu da presença dela. Foi preso injustamente, foi caluniado. Mas depois Deus lhe deu a recompensa, porque ele foi fiel a Deus, tirando José da prisão, da escravidão em que ele estava, para o fazer governador de todo o Egito. Aleluia! Somente Deus faz o impossível acontecer. Quando tudo parece impossível, Deus vem e faz o impossível. E todos ficam de boca aberta, sem saber como foi que José passou a ser governador, porque José era escravo, mas Deus era com José. E quando Deus é com alguém, Deus não desampara. Deus está sempre do seu lado. Deus está sempre fazendo o impossível na sua vida.
somente seja forte como foi José. Fuja da tentação, fuja da face do diabo. Quando você faz isso, quando você foge das tentações, você é um forte, você não é fraco. O mundo oferece muitas atrações, oferece muitas tentações para o homem cair, mas só quem cai é o fraco, o forte ele foge. Eu prefiro Deus do que o diabo. Esse é o forte. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Verso 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E subiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, a filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia, que bênção. José, depois de promovido a governador, Faraó lhe deu uma esposa, embora que aquela esposa não fosse da linhagem dos hebreus, fosse de um sacerdote pagão, mas Deus não levou em conta, porque era para José ter casado com uma mulher hebreia, não egípcia. Mas mesmo assim, como ele era o governador, ele não poderia estar sozinho. Um governador, um presidente, ele não pode ser sozinho. Se é um homem, tem que ter uma mulher ao seu lado. Se é uma mulher, tem que ter o seu marido ao seu lado. E como naquela época só tinha de hebreu ali José, então o casamento foi feito com uma egípcia. Aleluia, louvado seja Deus. Naquela época de fartura, a terra do Egito produziu abundantemente, que deu para todos se fartarem e guardarem para os tempos difíceis que havia de vir. E quando veio a fome, ninguém morreu de fome, todos tinham alimento para comer. Deus proveu tudo. Deus deu sabedoria a José, interpretando o sonho de Faraó. Aleluia, louvado seja Deus. E José disse: já esqueci agora da terra da minha aflição.
depois que ele botou o nome de Efraim e o nome de Manassés, Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. Continuando, capítulo 41, verso 53, para nós encerrarmos. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Aleluia! Glória a Deus. Quando o povo viu que a fome chegou, aí disse: agora vamos lá, Faraó. Vamos ver se Faraó tem comida para a gente. E chegando lá, Faraó disse: não é mais comigo essa parte. Procure o grande governador José, tudo que ele disser, fazer. E José vendeu muito trigo, tanto às pessoas egípcias como às pessoas de outros lugares, aonde a fome estava prevalecendo. Ninguém veio a morrer. E depois nós vamos ver que José conseguiu muitas terras para Faraó, comprou muito gado, porque o povo que tinha eles levavam até José para comprarem alimento. Gado, terra, ovelhas, tudo era trocado por alimento. Mais na frente vamos ver que até os irmãos de José, mais na frente nós vamos ver que os irmãos de José irão se prostrarem diante dele e toda a casa de seu pai. Como José sonhou e contou aos seus irmãos o que iria acontecer, e eles se enfureceram, então agora vai chegar a vez deles se prostrarem diante de José. Mas não vai ser fácil. José não vai dizer para eles logo de cara que ele é José. Primeiro ele vai experimentar os irmãos para poder fazer-se conhecer aos seus irmãos. Amém? Aleluia. A igreja fique de pé em nome de Jesus.